A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus por esta linda, rica oportunidade. Tu não sabes quanta alegria o céu tem. Toda vez que tu acorda, porque teve uma guerra terrível entre o bem e o mal, para que você tivesse de pé e dar, aleluias, continuidade no propósito que o Senhor colocou sobre você com a missão do eterno. Porque não estás aqui à toa. Não é simples coincidência, é com você, para te dar força. Deus disse que não esmoreceria o seu povo com a mão forte todo o tempo. Era preciso trazer águas novas, renovo novo, para que lhes possesse dar firmeza e esperança. É assim que Deus hoje fala conosco, amém? A missão, a esperança do seu propósito vai ter chegado no final e se cumpre o que Deus escreveu no livro da vida sobre você e sua descendência para a glória do nome do Senhor Jesus. Vá dando seu gostei, clica aí, por gentileza, para que possa todos receberem mais mensagem, porque senão a plataforma encerra e fecha e nós não estamos aqui para que possamos o Satanás se levantar, ele cai, porque a palavra do Senhor é eterna, linda, viva, eficaz e é para sempre. E você fazendo essa contribuição de ser o evangelista do Senhor Jesus, dando um gostei, compartilhando, cai por terra a astuta do Satanás que todo dia se levanta para que este ministério não dê continuidade. Você não sabe como é difícil, mas o Senhor diz, não tenhas medo, continua. Eita glória, Deus está falando contigo. Está falando com você, amém? Glória a Deus, aleluias. Vamos para as espadas, porque não há ferrolhos nem portas que se feche diante da voz do Senhor, dizendo que tu vais chegar. Não há doença, não há culpa, não que fique de pé. Porque o Senhor disse que o propósito dele vai chegar na sua vida, ele está se cumprindo. Amém? Então a tempestade pode vir, vendaval, se acalma. Aleluias, porque aquele que deu a voz disse, silencia, tu vais chegar. Amém? Vamos depressa para a palavra. Abre a oportunidade aqui nossa, que começa agora com as espadas. Eita Deus, porque a palavra do Senhor é pura. Ele é escudo para quem nele crê. Eita, que você venceu e tá chegando o teu milagre. Eu acho que você já está recebendo algumas situações de olhos lá, já apresentando, já despontando um brilho, dizendo, tá chegando as tuas águas. Eita, glória. Amém. Glória a Deus. Pega as espadas, por gentileza. Eu já estou com as minhas aqui abertas, porque é fenomenal. Hoje vai se iniciar uma tríade. É o que o Espírito Santo colocou para realizar por esses dias. Entregar uma tríade que falasse do ponto do início de João, o Batista. Amém? Vai fazer sentido as 3 lições em dias diferentes. Fica antenado e pega essa tríade que vai ser maravilhoso. Deus dos exércitos fala conosco. Amém? O Espírito Santo do Senhor já está presente e já está colocando sua vida debaixo da oração do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos para as espadas. Ela flameja. Eita, essa tríade vai ser tremenda. Glória a Jesus. E que se cumpra a vontade do Senhor Jesus Cristo, que seja a boca do Senhor, não seja a minha, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Algo diferente. Isaías 40. Graças a Deus. Pega lá. Vamos para as espadas. Isaías 40. Glória a Deus. Eu tive que abaixar um pouquinho. Glória a Jesus. Diz assim o versículo 3. É tremendo. Deus já está aqui. Eu estou assim regozijada. Aleluias. É o sinal do poder da mão de Deus. Versículo 3. Isaías capítulo 40, para a glória daquele que é o Rei da glória. Aleluias. Diz a palavra do Senhor. Uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Aleluias. Faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Amém? Nós temos uma outra versão. Aleluias. Que é
A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai na terra estéreis a vereda do nosso Deus. Eita glória, que maravilhoso. Irmãos, é tremendo. Hoje vai iniciar uma oportunidade diferente. E Deus entregou que hoje começaria pela a vida, a persona de João Batista. Não é coincidência, estamos no mês de junho. Hoje, especificamente, é dia 20 de junho de 2025. E aí a gente começou pela profecia do Antigo Testamento, depois vai no cumprimento dessa profecia no Segundo Testamento. Eita, Deus é tremendo. E depois do anúncio de nascimento de João, Deus é tremendo. E o encontro de João Batista com Jesus. Tá fantástico, não tá? Eita, que Deus já falar com você, já tá falando quando começou a oração. Eita, Jesus. E a profecia diz: eis a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os vossos erros da vereda para o nosso Deus. Essa passagem profética foi diretamente direcionada para a missão de João, que antecede, profetas hoje existem, que traz profecia de antecipação dos fatos, que é diferente de profeta para falar somente a palavra. Aleluias. Aquele que tem o dom despejar do Espírito Santo para que possa ter adentre os avisos antecedentes dos acontecimentos. Eita Jesus. E João Batista foi o precursor do Messias, do anúncio da boa nova. E aí a gente parte logo de quando tem eis aqui que clama no deserto, endireitai as veredas dos vossos caminhos para Deus, diz a palavra do Senhor Jesus, que se cumpriu essa profecia. E essa profecia se cumpriu e fomos ver que ela está em João 1:23. E disse João: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, não tem quem segure quando Deus escreveu no livro dele. O livro dele, quando está escrito, a sua vida, com a sua descendência, é descendência que serão adoradores do Senhor. É descendência que farão diferença dentro de um plenário. É diferença que a sua descendência vai fazer a diferença dentro de uma empresa. É fazer a diferença de que sua descendência, um grande cientista, porque vai trazer, aleluias, contribuições para a ciência e datado de dons e talentos. Esse é o nosso Deus. E aí a gente vai para o anúncio do nascimento de João. É tremendo. Porque Deus disse que era boa nova. Ele entregou uma profecia. Deus está dizendo que quando eu entrego uma profecia, usando a boca de um profeta, se cumpre. Pode demorar céus e terras de distância, mas se cumpre, porque o João em pessoa, no Evangelho de Lucas disse, né? Aleluia, de João disse: aleluias, eu sou a voz que clama no deserto. Anunciado em Isaías 43, eis que vem aquele que clamará no deserto a voz. Que voz é essa? É no meio de tanta dificuldade, onde todos estão com a mente voltada para o mundão. Olha que Deus, ele deixou aqui. É algo do manto, estava separado. Isaías 57, eita, Deus está tremendo. Aonde o povo diz, ó que Deus fala. Quando começou o Espírito Santo, a oração, ele trouxe que não enfadaria os seus com mão tão pesada para que não esmurecesse o seu povo e a esperança fosse caindo, aquebrantado para esmorecer, para entristecer e não continuar. Mas olha o que quando diz, lá embaixo, no versículo do capítulo 57, sobre aqueles que quando João disse, eu sou, aleluias, a voz que clama no deserto, lembra, estava sacudindo lá aquele governo, aquela casa do governo de Herodes, balançando lá, porque as coisas que estavam
ali dos bastidores, ele disse: eu estou trazendo a voz que clama no deserto. Aleluia. Diz aqui, ó, para que não aconteça isso aqui, ó, versículo 21 de Isaías 57, ele diz assim: mas os ímpios são como o mar, agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Então, nesse contexto que, aleluia, João clamava no deserto, aonde multidão de ímpios não queria se endireitar os seus caminhos, porque estava dando um tempo. Ímpio, porque não busca a palavra do Senhor, mas uma vez convertido deixa de ser ímpio. E aí quando esses ímpios não têm jeito, né, que não vem para o Senhor, lembra quando você dá o testemunho de eu fui ímpio? Aleluia, eita glória. Mas vamos para a palavra do dia, que o Senhor colocou como aqui, e teve até um roteiro. Então se cumpriu o Novo Testamento, porque no Segundo Testamento João disse, aleluia, em Lucas 1, eu sou o que clama no deserto. E aí, irmãos, a gente vem aqui, aleluias, para a boa nova, que uma vez a palavra é liberada com um profeta e diz, eis que virá aquele que clamará no deserto, e o próprio João diz, eu sou aquele que clama no deserto. Mas antes disso acontecer, tem que acontecer o nascimento. E olha o que diz, aí é que tudo começa. Quando se cumpre a palavra do Senhor, o eu sou entrega nos braços dos seus pais a promessa. Aleluias. Glória a Deus. Será que ele sabia que seria a voz que clama no deserto que Isaías declarou? Mas foi revelado. Por isso que Zacarias ficou mudo, e quando colocou a tabuinha para ele ver, Deus já falou a oportunidade desse mês sobre Zacarias. E ele gritou, João, porque o anjo já tinha dito o nome. Os pais tinham consonância, tanto Isabel como, mesmo sem falar, mas tinham comunicação. Olha, tá dizendo casal, é comunicação, interação, junção, conexão. E caminhar alinhados com Jesus Cristo juntos. Eita, Deus está profetizando. Se o teu marido ainda não está, profetiza. Aleluias. E que diz assim, Lucas 1, versículo 11. E então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e à direita do altar do incenso. E quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Eita Deus. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, que a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Eita Deus. Deus está dizendo, a descendência que nasceu no seio da sua família é promessa que está escrito no livro do Senhor, assim como João estava lá escrito, e que no Novo Testamento se cumpriu, e que ele por ele próprio deu a voz que cumpriu. Oi, Deus está dizendo que você vai proclamar com tua boca que se cumpriu o que Deus escreveu sobre você e sua linhagem, descendência, aonde essa linhagem geracional de maldição foi quebrada. Os seus vão chegar no fim, os seus vão caminhar, os seus vão adorar, os seus vão dizer que Jesus é o Senhor, os seus, essa maldição de doença com a bebida acabou, os seus, a maldição da prostituição, que parece que todos não queriam encontrar um caminho para encontrar sua família, acabou. Deus disse, os seus, essa maldição de sangue manchado de doença, acabou. Os seus vai viver a promessa e vai declarar que eles foram, aleluias, alcançados, e o que Deus prometeu que seria livre, essa geração da sua descendência de maldição hereditária, foi terminada quando ele nasceu e quando ela nasceu. Se fecha esse ciclo quando você nasceu. Aqui se cumpriu e deu o nome. Deus está dizendo que até o que é impossível do final, Deus está trazendo o início para o começo.
Até o que era do início para o final, para terminar, Deus está trazendo o início para um começo. Porque se cumpre e quando o anjo desce, ele fala purinho, amando de Deus que os anjos desceram. Amém. Glória a Deus. E aí a gente vai adiante, porque a coisa está esquentando. Aí a boa nova aos pais foi entregue. Você terá um filho, Isabel, uma mulher velha. Aleluias, aleluias. O próprio anjo purinho desceu para aquela família. E aí vamos falar um pouquinho, aleluias, da biografia de João. João, o Batista, era primo de Jesus. Quando teve esse encontro, após estar aqui se cumpriu, a Maria foi visitar Isabel. E quando Maria visitou Isabel, ficou ventre com ventre. E ali João se balançou, que estava diante daquele que eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Esse é o nosso Deus que está fazendo a sua vida, que você não olhe para trás seu pecado e ande agora para frente com o Senhor. E diz as Escrituras que aquela que abriu a porta, sua prima, disse assim: eita, mulher agraciada, seja bem-vinda. Em primeiro lugar, o rei já estava na barriga e João reconheceu o rei. E vamos adiante, que Jesus está maravilhoso nesta manhã, falando comigo, com você, aleluias. E Maria, descendência de linhagem da tribo, aleluia, de Judá. Isabel, descendente da linhagem da tribo de Levi, que assim Zacarias se tratava, o casal da tribo de Levi, onde tem promessa que Deus disse que nunca faltaria nada, não teria terras para administrar, mas nada ali faltar nele, nem sua descendência. Não se cumpriu? Sua descendência faltou em Zacarias e para Isabel? Linhagem de levitas, Deus já está falando, aleluias. E a gente vai na trajetória porque o Espírito Santo está tremendo, anunciando. E aí nasce João. E depois que nasce João, que quando está de frente uma com a outra, já no ventre, reconhece Jesus. E quando ele reconhece Jesus, aleluias, aleluias. Olha o que vamos dizer em Marcos 1:2. Aleluias. Depois, vamos para lá. Eis que envio o meu anjo diante da tua face, ao qual preparar o seu caminho diante de ti. E a voz que clama no deserto: endireitai as veredas. E apareceu João batizando no deserto. João já está aqui crescido na caminhada, na qual a própria profecia e o próprio relato liberado para os seus pais, ele não se alimentaria de carnes, aleluia, e viveria de mel silvestres, de sementes, e não ficaria em cidade, aleluias. E aí o próprio João diz: eu sou aquele que clama no deserto. Aleluias. E quando João estava diante, aleluias, do encontro com Jesus, que quando é aqui, Lucas 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo. Ele está dizendo que após ele viria aquele que é maior do que ele. E ele testificou que era o Filho de Deus. E a gente vai para lá. Que testificação foi essa quando o encontro chegou? Foi quando Jesus se batizou. Mateus 3:13. E a gente vai, porque Jesus mandou. E é jeito diferente, a oportunidade. Deus diz que tem manto, tem promessa revitalizada, aleluias, tem ombros cansados sendo reestruturados, aleluias, e Deus fala conosco, aleluias. Irmãos, quando Deus fala é assim. Eita, fiz alguma coisa de baiano, não foi? Em época de pandemia, isso é terrível, seria contaminação de bactérias. E por sinal, Deus falou comigo sobre essa semana, sobre isso, glória a Deus. Falei baixinho, para poder passar despercebido. Aleluias. E Deus diz que vai tirando algumas coisas grotescas. Aleluias. Que diz assim. Versículo 13. Para a glória do nome do Senhor.
porque ele é bom. Irmão, é porque a Bíblia é nova. Glória a Jesus, que foi a presente de uma serva. Aleluias, uma mulher empresária, serva do Altíssimo, uma mulher adoradora de Jesus e que diz assim: aleluias, glória a Deus. Porque vendo eles, não vê, e ouvindo e não ouve, ninguém entende. Aleluias. Fala nada o que não seja o que Deus mandou. Aleluias. Glória a Deus. Ele referiu-se a Jesus quando foi batizado. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus lhe disse: deixe que lhe seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Ele quer dizer, eu devo fazer agora tudo o que Deus quer. E verdadeiramente João ficou abismado, porque João disse assim, ó: mas felizes são os olhos do que você, porque vê, e os ouvidos de que vocês, porque ouvem. E eu lhe digo a verdade, muitos profetas e justos desejarão ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês não estão ouvindo, mas não ouvirão. É porque estava a presença de Jesus presente ali, quando Deus, aleluias, estava usando a mão de João para se cumprir. Deu-se cumprimento, batizou Jesus, porque ele tinha que dar exemplo. Aleluias. E ele viu, e quando esse batismo chegou, aleluias, diz o Senhor dos Exércitos, que após batizar, o que aconteceu, que Batista viu a pomba sobre a cabeça de Jesus. E ele disse verdadeiramente: eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Aleluias, graças a Deus. E aí, irmãos, quando a gente vai entendendo o que significa o texto pro nascimento de João, a gente entendeu. Aqui não falei da morte de João. Nascimento, a boa nova da notícia para os seus pais, o cumprimento da profecia e o próprio profeta dizendo, aleluias, dizendo que ele era o que clama no deserto. E mais adiante, pega lá que tem uma parte importante, mais adiante, o próprio João, ele determina algumas palavras na qual aqueles não queriam se consertar dos seus maus caminhos. É diferente do dia de hoje, onde tem as podridões, as inversões morais, as inversões do comportamento virtuoso que tornou desvirtuosos, porque se prefere viver as coisas do mundo, que o ímpio, quando não quer se quebrar, ele quer continuar lá, e Deus diz que sair somente dá em lodo, não terá paz, vai ser lodo e lama, emeleados. E aqui, quando a palavra de Deus coloca sobre uma profecia que se cumpre, João Batista, ele, o próprio Jesus diz que ele, dentre as mulheres nascidas de mulher, ele é o maior aqui na terra. Percebeu a importância de João? Percebeu a importância que Deus está tendo zelo para a sua vida e sendo as situações que estão querendo travar para impedir o teu processo? E olha o que acontece. Deus disse que essa trilha é especial. Porque tudo começa com o mês de junho, tem uma comemoração. Esse spoiler cultural eu deixo aqui para o final. Aleluias. E quando João, ele se coloca como profeta e fala, e próprio Jesus diz que dentre ele, maior entre as mulheres de nascido não houve, o próprio Jesus é que relata isso para os discípulos. E aí a gente vem e entende que quando Deus escreve, escolhe a quem Ele quer. Porque ali estava a porção da capa muito maior. Disse que sobre aquele profeta ele vai debruçar dele dons e talentos, e da porção da magnitude de Elias.
aquele que clama do deserto, viria com porções dos dons do aleluias, o profeta Elias. Amém? E aí a gente traz para os nossos dias do mês de junho. E aí ficamos a entender, é o nascimento de João, na qual a Igreja Católica tomou como sua desde o século XII e XIII, porque na Europa esta passagem é aí que vai ficar para a próxima tríade, a tríade número 2, é sobre a colheita. A colheita. E essa colheita, aonde os agricultores do campo traziam e faziam festas. Então Deus, quando quer nos trazer, Ele diz que até o momento de uma festa pagã, Ele transforma aqueles que Ele quiser para o ide. E você não fique se perturbando que vai comer um milho, que vai comer uma canjica. Oi, não. É porque, felizmente, quando os portugueses vieram em 1500 para cá, trouxe toda a cultura, que é joanina, que é uma cultura joanina, traçada, emblemática como o nascimento de novo. É o nascimento, é o renovo, é a renovação ali acontecendo. Da boa nova. Que boa nova é essa? A boa nova é que a colheita deu tudo certo. E aí colocou os jesuítas para trazer para o povo do Brasil a festa. Porque seria muito cruel estar comemorando a morte do profeta, daquele que foi, aleluia, anunciado anos e anos antes. E se cumpriu, Deus está dizendo, se cumpre o que eu prometi em sua vida. Porque nós, nesse mesmo período, devido ao cultural da festa pagã, também tem o quê? Aí sim, tem o momento do dia de queima de Judas. Dá para entender que no dia do céu, Deus é que vai fazer os julgamentos, enquanto nossos irmãos católicos ainda faz veneração com a imagem na qual Deus o condena. Mas foi muito bem usada aos propósitos das mãos do Senhor, a Igreja Católica, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. O protestante, aquele que Deus balançou Lutero para que saísse daquelas situações. Deus está dizendo, eu uso como eu quero e aonde eu quero. E até me utilizo do que possa ser para os olhos dos homens torpe, para que possa vir se cumprir o que eu desejo. E uma festa que acontece nos interiores do campo. O que é que tem no campo? Tem milho. O que é que vai fazer? Onde é mais o sertão, o sertanejo, o povo sertanejo? Ele tem seus alimentos exclusivos. E você sabe que nós, é típico, somos campeão brasileiro de dar um jeitinho de colocar as coisas do nosso jeito. Mas Deus está dizendo, não coloca do teu jeito não, o que eu mandei você realizar. Não coloca do teu jeito não, porque o negócio fica pegado para você. É a palavra do Senhor. E o Senhor diz hoje, neste dia de feliz, um dia feliz, do anúncio, do prenúncio da voz daquele que diz que viria o que clama no deserto. E o anúncio do próprio Jesus dizendo, entre as mulheres, nascido de mulher, não teve maior do que ele na terra. Deus está dizendo, eu faço do meu jeito. E até mesmo diante de comemorações das festas, eu posso realizar o que eu quiser, para que meu nome seja glorificado e não dividir minha glória com ninguém. Então, aquete tua alma. Deus mandou liberar que seja de bênção sem medida. E que você siga em paz na sua viagem. E que você siga em paz, que você vai ter o aniversário da família que nasceu no mês de João, que não se sabe a data, porque os solstícios, né? Entende-se que após o verão, aleluia, se João tinha 6 meses a mais que Jesus, se entende que ele nasceu nesse período após os solstícios, né? Do verão ali, que se divide as duas estações. Aleluias, Deus tremendo falou hoje. E que Deus esteja sobre a tua vida. E não vamos apontar os irmãos para você achar que é melhor. Não. Deus faz grandes coisas dentro do meio dos nossos irmãos católicos. Deus faz coisas tremendas, porque ele escolhe quem ele quer. Ele confunde as coisas loucas desse mundo para que possa aleluia, esses sábios entender que Deus é Deus. E o entendimento de Deus não é um entendimento meu e teu. Amém? É lindo o dia de hoje que Deus está trazendo. É um ouro do céu que Deus está trazendo hoje. Amém? Glória a Deus.
que o Senhor Jesus Cristo usa os homens da terra para serem profeta e falar do que é de verdade do Senhor, porque Jesus estava ali diante e ali aquele homem, aleluias, entendeu que estava, eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, e a pomba disse, é o Filho de Deus que eu estou batizando, aleluias. E esse Filho de Deus disse, na terra, nascido de mulher, não teve maior do que João. Eita, agora que alegria esse nascimento de João, glória a Jesus, pro nascimento do teu filho e tua filha, descendência, porque o Senhor disse que tem promessa. A paz do Senhor, estou feliz porque o Deus entregou o que ele queria e eu obedeci. Graças a Deus.